Você acredita em predestinação ou tudo é escolha? E aí, pergunta teológica, hein? Bem, você acredita em predestinação ou é tudo escolha? Vamos lá. Então, o nosso Deus, ele nos criou com livre-arbítrio. É escolha. Que quando ele fez Adão e Eva, ele deixou tudo pronto e disse, olha, apenas isso aqui, ó. Esse fruto, ele é proibido. Ou seja, ele deu a escolha para Adão e Eva. Então, eles escolheram o errado, que é a mesma coisa conosco. Que aqui tem um exemplo aqui do pastor que começou adolescente, né? E usou ininterruptamente até os 30 e poucos anos de idade, mas no dia que ele falou não mais, o nosso bate-papo é astúcia de Satanás. Com o nosso pastor ele agiu de uma forma, e comigo eu via muitas coisas dentro da Testemunha de Jeová. E nós estamos falando aqui ainda sobre aquela questão de escolha e predestinação. Exatamente. Predestinação. Então o que acontece? Aqui eu dei um Google aqui, ó. A predestinação na Bíblia é o plano soberano de Deus estabelecido antes da criação, onde ele escolhe o destino eterno A predestinação na Bíblia é o plano soberano de Deus estabelecido antes da criação, onde ele escolhe o destino eterno dos indivíduos. Central nas epístolas paulinas, como em Efésios 1, do 4 ao 5, a doutrina divide os cristãos sobre a harmonia entre a presciência divina e o livre-arbítrio humano. Base bíblica e textos principais. As escrituras indicam que o projeto de salvação foi idealizado por Deus antes mesmo do mundo começar. Os versículos mais debatidos incluem Efésios 1, do 4 e 5, capítulo 1, versículo 4 e 5, afirma que Deus nos escolheu em Cristo. O Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça e do juízo. Mas como eu fui convencido, como ela foi ser convencida? Através da pregação do Evangelho. Sim. Porque mas aí a pregação do Evangelho é o Espírito Santo tem que trabalhar. Exatamente. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, o Evangelho ele vem até nós, né? Isso começar é o trabalhar do Espírito Santo. Quando Jesus ele pega os seus discípulos, depois que ele ressuscita, ele vai voltar para o céu, ele fala assim, ó, ele dá a ordem, a grande comissão. Ele comissiona os seus primeiros discípulos. Vocês vão ir por todo o planeta Terra e vocês vão pregar o Evangelho a todas as pessoas, todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, quer dizer, aí esse Evangelho chegou até nós. Através dessa grande comissão, que foi indo de país em país, chegou até nós. Com certeza. Certo? E ao chegar até nós, a gente ouviu esse Evangelho e o Espírito Santo nos convenceu que esse Evangelho é a verdade. Ele que nos convenceu que nós estávamos pecando e que aquilo que nós fazíamos era errado. Ele nos convence do pecado, porque nós não acreditávamos. Né? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, ao ouvirmos a palavra, o Espírito Santo tem uma ferramenta para ir trabalhando. Por isso é essencial pregar. Por isso que a predestinação é diferente de livre-arbítrio. Então, mas a questão da predestinação, segundo esse pequeno estudo aqui, esse pequeno esboço, a predestinação que eu entendi é o seguinte: Deus, ele já sabe, na sua presciência, porque ele é onisciente, ele já sabe de tudo, começo, meio e fim da história. Ele que criou tudo. Ele é eterno. Certo? Tem começo, nem fim de dia. Então, ele já sabe essa questão. Antes de o mundo existir, ele já sabia que nós três estaríamos falando sobre isso aqui. Já sabia desse encontro. Já sabia, e com essas 220 pessoas nos vendo aqui agora, ele já sabia. Mas o que Deus diz lá no Velho Testamento? Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. E Jesus depois disse: aquele que quiser, veja bem, aquele então, ele que dá o quiser, livre-arbítrio. Não, então, pastor Gero, ele dá o livre-arbítrio, só que por ele já sabe quem que vai ouvir o livre-arbítrio. Tanto é que Jesus ele fala assim: esse é o sangue da nova aliança, que é derramado, não por todos, ele não fala por todos, ele fala é derramado por muitos. Por que ele fala que é derramado por muitos, não por todos? Porque ele já sabe que tem muitos que não vão aceitar.
Mesmo na sua porque- presciência. Então ele fala, é por muitos. Olha que interessante. Tem gente que prega errado. Ah, Jesus derramou o sangue por todos. Não, foi por todos, não. Foi por muitos. Ele mesmo falou. Agora deu seja, hein? E mesmo porque o que Vou acontece? repartir, depois eu peço Quando mais a água. gente Ô, produção, vem depois pra você pede pra Jesus, encher lá de água. por quando favor. Jesus nos escolhe, porque o pessoal diz que a gente aceita Jesus. Não, ele é que nos aceita. Né? Já começa por aí. Aí vem a. Ele nos escolhe, né? Exatamente. Ou seja, a soberania de Deus, e o nosso livre-arbítrio não entra em choque, mas entra em harmonia. Exatamente. Por isso o povo de Israel diz em Jeremias, converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos ao Senhor. Então, a primeira parte é ele que fez. Exatamente. É o do convencimento. E aí a gente aceita, mas na verdade, ele que nos escolheu. Salmo 100. Exatamente. Não fomos nós que escolhemos. Aí o que acontece? Aí onde vem o choque e a dificuldade hoje, tá? Para todos os cristãos. Por quê? Porque acha que o simples fato de levantar a mão, aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador, tá salvo e a vida mudou. Não funciona assim. Existe uma purificação de alma, de espírito, de corpo. Eu comparo como se a gente entra dentro de uma pocilga, você está todo sujo de lama, o seu banho, para você tirar aquela craca, aquele cheiro, não vai ser instantâneo. Então, quanto mais a gente se achega a Cristo, mais a gente sente a nossa pequenez diante da grandeza dele. Aí coisas que a gente achava que estava fazendo, que não era errado, quando a gente vem para Cristo, a gente tem consciência do que é falar um palavrão, do que é desejar Mentir, mal para uma pessoa. nós do que é mentimos mentir. descaradamente. Então, assim, não é um pastor que chega para você e fala, não quero ser crente, porque no crente não pode fazer nada. Pelo contrário, Paulo nos diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, não é que ninguém chega para a gente e fala, você pode fazer isso, aquilo outro. O Espírito Santo de Deus nos constrange. O Espírito Santo de Deus, quando nós permitimos, porque a gente serve um Deus educado, ele nos coloca no centro da vontade de Deus, não é isso, meu pastor? Isso. Por isso nós temos que aproveitar esse programa. Pode egresso. Você que é egresso, você que está aí dentro do sistema carcerário, eu levanto a bandeira aqui e eu louvo a Deus pela vida daqueles Fala irmãos. para essa câmera aqui. Você, meu pregador de rua, pregador de praça Glória a Deus. pública. Se hoje eu estou aqui nesse programa devido a você, pregador de praça, porque eu com 30 anos de idade nunca tinha pisado numa igreja evangélica, mas devido a um missionário abençoado ali da Praça Ramos de Azevedo, quem é dos anos 80, 90 conheceu o antigo mapping ali. Sim. Em frente ao Teatro Isso, Municipal. tinha um pregador Viaduto do ali. Chá. Isso, tinha um pregador que todas as tardes ele pregava o evangelho naquela praça, e eu ali de curioso, ouvindo a palavra de Deus, por isso que nós dissemos aqui que o Espírito Santo vai nos convencendo. Eu ali ouvindo de curioso, mas não sabia que Deus já estava trabalhando no meu coração. Eu estava ouvindo e Deus trabalhando. Então louvo a Deus por esses irmãos aí que têm feito um trabalho assiduamente nas praças, nas ruas, porque tem pessoas que não têm acesso à igreja. Não é verdade, Oswaldo? Verdade. É uma peleja para você levar na igreja, mas quando ele está passando numa praça, dentro de um trem, tem um abençoado que é chamado de louco, fanático, mas está pregando. A igreja Tá lá é pregando a igreja é essa O evangelho. E eu ouvi, A igreja é isso. E eu ouvi esse irmão, e para honra e glória do Senhor, Oswaldo, eu vou resumir aqui. Em 1992, teve um episódio que foi marcado